TVC 16. Aqui você se vê. Meu nome é Jéssica Lima e bem-vindos a mais um E Agora Doutor aqui na TVC, canal 16 em Petrópolis e canal 3 em Três Rios e Paraíba do Sul. No programa de hoje nós vamos falar sobre as similaridades da cirurgia da mão com o cirurgião Dr. Ricardo Pessil. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. Boa tarde a todos. É um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Primeiramente, eu gostaria de saber quem é o Dr. Ricardo Pessil? Qual que é a sua história até chegar até aqui? Maravilha. Bom, eu sou casado, com Mirela, tenho um filho. E hoje eu sou cirurgião de mão. Sou formado pela cirurgia da mão, desde 2011, pelo Hospital Federal da Lagoa. Tá? Para ser cirurgião de mão, nós fazemos uma especialidade de 2 anos, mas antes de chegar até essa formação, de começar uma residência em cirurgia da mão, a gente precisa fazer 3 anos de especialidade em ortopedia e traumatologia, onde eu também fiz no Hospital Federal da Lagoa, no mesmo local. Então foram 5 anos no mesmo hospital, fazendo a especialização de ortopedia, traumatologia e cirurgia da mão. Após o processo de medicina de graduação, também, graduação em medicina. São 6 anos de formação em medicina, Então, totalizando até a formação como cirurgião de mão, foram aí 11 anos. 11 anos de formação. E o que te levou a se tornar cirurgião da mão? Qual é a sua paixão? O que te trouxe até aqui? Olha, essa pergunta me fazem muito. Eu confesso que até o último ano da residência de ortopedia e traumatologia, beirando aí o último bimestre, eu queria muito fazer cirurgia de joelho. Eu tinha um sonho de fazer cirurgia de joelho e medicina esportiva. Contudo, como eu fiz a minha especialização no Hospital Federal da Lagoa, que é um dos serviços mais fortes de mão no Rio de Janeiro, eu obviamente que participei de muitas cirurgias, com diversos staffs, e aquela paixão foi despertando. Mas uma coisa incrível, que até a resposta que eu dou a todos, por que cirurgia da mão? Porque eu entendo que as mãos são extensão do cérebro. Então a magnitude das mãos para o cérebro é algo incrível. Existe uma maneira como o cérebro vê a gente, que é muito interessante, depois as pessoas podem procurar na internet, homúnculo com H. É como o cérebro enxerga a gente. O homúnculo é aquele ser que tem um cabeção, um bocão, um olhão, um orelhão, mas ele tem uma mão tão grande. E por que isso? Porque no cérebro existe uma área extensa dedicada à mão. Incrível, porque tudo que nós fazemos, nós usamos as mãos. Para nos comunicar, para a gente comer, para fazer higiene, para trabalhar, tudo a gente usa a mão. Verdade. E realmente, você para e pensa, olha para sua mão, ela é muito detalhada. A gente vê aqui, tá a pele protegendo, mas são vários ossinhos, são várias terminações nervosas que são necessárias para o nosso dia a dia, seja para escrever, para digitar, para pegar um talher, para vestir nossa roupa. É algo presente que às vezes a gente acaba não dando o devido valor, É às nossas mãos. É verdade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, Com certeza. Vai ser um prazer. Então, primeiramente, eu gostaria de entrar no assunto, de qual é a diferença de um ortopedista, tu falou que fez a ortopedia, para um cirurgião da mão. O que eles tratam? Bom, ao final dos 3 anos de ortopedia e traumatologia, que na verdade são 2 especialidades, ortopedia e traumatologia, mas são 2 especialidades que nós fazemos ao mesmo tempo. Ao final dos 3 anos de residência, residência médica, nós optamos aí por uma subespecialidade, Tem alguns que fazem mão, tem alguns que vão
para cirurgia de joelho, cirurgia de coluna, cirurgia de ombro e cotovelo, pé e tornozelo. Mas nós costumamos dizer que a cirurgia da mão é uma especialidade à parte. Porque dentro da cirurgia da mão, nós temos diversas especialidades médicas em uma só. Por exemplo, dentro da cirurgia da mão, a gente tem a ortopedia e traumatologia, obviamente que voltada para a parte de membro superior, né? Nós também temos ali, dentro da cirurgia da mão, cirurgia plástica, porque nós trabalhamos com retalhos, enxertos, né? Temos também ali associado microcirurgia, porque nós tratamos cirurgicamente nervo, artéria, veia. Então a gente chama isso de microcirurgia. Então tem uma parte aí de neurocirurgia por causa dos nervos, uma parte de cirurgia vascular, porque a gente acaba também mexendo com a parte dos vasos. Então é uma especialidade, por mais que o caminho seja pela ortopedia e traumatologia, mas é, sem dúvida nenhuma, uma especialidade à parte. A gente sabe muito bem que essas cirurgias de mão devem ser tratadas, acompanhadas pelo cirurgião de mão e hoje não mais pelo ortopedista. E isso acontece também nos casos de trauma, por exemplo, né? Um trauma muito grande. Como que funciona isso? É um cirurgião da mão que vai tratar? Ou é o ortopedista que vai tratar no caso do trauma? Você falou que vocês trabalham diretamente com trauma, mas como que funciona isso? Excelente pergunta. A gente chama esse trauma, né, grande na mão, de mão traumatizada. Seja uma fratura grave, seja de um deslocamento grave, que a gente chama de luxação, que é uma emergência ortopédica também. Seja uma lesão de tendão, por faca, por vidro. Seja a mesma coisa, lesão de nervo, artéria. Então, esses casos de traumatismos, né, de alta energia, por acidente motociclístico, esmagamento, né, essa mão traumatizada, ela precisa ser encaminhada e tratada inicialmente numa emergência hospitalar. E a gente sabe que, infelizmente, nem todos os hospitais, né, privados e principalmente públicos, você tem um cirurgião de mão de plantão, né? Então, nesses casos de mão traumatizada, essa emergência, esse primeiro contato, essa primeira abordagem, vai ser feito por um ortopedista traumatologista. Isso é normal, está correto. Contudo, após a abordagem na emergência dessa mão traumatizada, seja através de antibiótico terapia, limpeza no centro cirúrgico, uma estabilização provisória, por exemplo, com fixador externo, né? Após esse primeiro contato, essa primeira abordagem, o que esse ortopedista traumatologista tem que fazer? Aí sim, encaminhar para um cirurgião de mão, seja numa clínica, num ambulatório, num consultório, para que o cirurgião de mão faça a segunda abordagem, que a gente chama de second look. E aí sim, nós, cirurgiões de mão, vamos continuar o tratamento, tá? Se for necessário fazer uma nova cirurgia, uma terceira cirurgia, não há problema. O cirurgião de mão vai conduzir isso da melhor maneira possível para que haja um resultado final satisfatório. Isso é importante falar, porque pode dar aquele medo, né? Tu chega, sofreu um acidente, teve alguma fratura grave na mão e, como a gente disse, a mão é muito importante, né? Para a nossa rotina, para o dia a dia, para todas as funções que a gente desenvolve. Machucou, teve que operar, foi para emergência. Ah, mas não está 100% minha mão, mas é necessário um cuidado. Ali no primeiro momento, o foco é estabilizar para que nada se agrave. Isso. E depois é o tratamento para devolver a funcionalidade, né, da mão. Tratamento definitivo. Então, perfeito. Perfeito. Não se desesperem, se saiu, não está 100%, vai no profissional especializado na área que vocês precisam, no caso, um cirurgião da mão, para que isso ocorra, né? Além disso, eu queria entrar na questão, como a gente está na questão de cirurgias, né? O que seria uma cirurgia minimamente evasiva, né? Muito bom. No caso do trauma grande, nesses grandes não é possível, né? Exatamente. Nessa parte de mão traumatizada, muitas vezes os acessos, né, vamos dizer assim, os cortes são maiores, né? E aí a gente realmente não pode usar a técnica cirúrgica minimamente invasiva. Bom, as cirurgias minimamente invasivas hoje,
estão muito na moda, porque todos os cirurgiões, né, dentro da ortopedia moderna e dentro da cirurgia da mão, nós estamos cada vez mais migrando para uma abordagem minimamente invasiva. E o que seria isso? Seria uma cirurgia com pouca dissecção, ou seja, com pouca... a gente mexeria um pouco nos tecidos adjacentes, ou seja, próximos aonde tem a lesão, tá? E com isso nós teríamos também teremos cortes pequenos, né? Consequentemente, no pós-operatório, durante, né, vamos dizer assim, um período após as cirurgias, teremos pouca ou nenhuma dor no pós-operatório, rápida recuperação, um impacto social muito grande em relação ao retorno mais precoce às atividades de trabalho, né? Para as mulheres, ótimas notícias, cicatrizes pequenas, cicatrizes estéticas, né? Então a gente acaba agradando os homens que precisam voltar ao trabalho rápido e as mulheres que, claro, se preocupam mais com a questão estética, né? Principalmente nas mãos, que é algo muito visível. É algo visível, não tem como esconder uma grande cicatriz. Eu tenho uma paciente que eu vou até operá-la, que ela é modelo artística de mãos. Então ela faz fotos só das mãos e ela precisa operar a mão. Então hoje a cirurgia minimamente invasiva oferece também, por exemplo, para ela, para esse profissional, uma recuperação rápida e assim não vai atrapalhá-la em relação à profissão dela. O tipo de sutura que vocês fazem para fechar isso é o tipo daquela sutura que fazem com cirurgia plástica para diminuir? Intradérmica, por exemplo, é uma das suturas que a gente faz. Que aí diminui ainda mais a cicatriz, perfeito, né? A sutura que a gente faz, como a gente falou, a cirurgia da mão, ela tem dentro da sua especialidade a cirurgia plástica. Então todo esse cuidado, fechamento, a gente, vamos dizer assim, entre aspas, a gente copia da cirurgia plástica para deixar bem bonitinha aí a cicatriz nas mãos, principalmente das mulheres. Com certeza. Bem, doutor, eu vou te pedir licença rapidamente para a gente ir para um breve comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Tá ótimo. Não saiam daí. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Na Oficina do Tião, agora você conta com reboque 24 horas e tem à sua disposição uma loja de autopeças. Tudo para agregar maior agilidade no seu atendimento. São mais de 30 anos de tradição e bons serviços de mecânica para todas as marcas. Aqui o seu veículo tem qualidade de trabalho. Oficina do Tião, na Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros do Morém. Telefone 2243-3916. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital
Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Dube Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dube Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Estamos de volta com o programa E Agora, Doutor, aqui na TVC Canal 16, com a participação do cirurgião de mão, Dr. Ricardo Pécio, desculpa. Nós estávamos falando sobre o que é a cirurgia da mão, né, a diferença de um ortopedista traumatologista, né, para um cirurgião de mão. E agora eu gostaria de entrar na questão da cirurgia osteoartrose, desculpa, gente. Não. Mas o que seria isso? Então, a osteoartrose, também conhecida como artrose, né? Que é uma doença extremamente comum, né? Está muito associada à questão do processo natural do envelhecimento. A gente sabe que o envelhecimento, ele começa aos 35 anos, né? As pessoas acham que é com 60, mas com 35 anos. Mas por que é importante essa parte de artrose nas mãos? Porque a artrose com maior componente genético, ela está nas mãos, que a gente chama de artrose nodal, que são aqueles nódulos que vão aparecendo aqui nas pequenas articulações da mão. Esses nódulos começam a causar dor, rigidez na mão, né, dificuldade de pegar as coisas. Aqui, por exemplo, em Petrópolis, que está fazendo bastante frio, isso acaba agudizando mais essas dores, essa rigidez, essa dificuldade. E uma outra coisa que incomoda bastante as mulheres é a deformidade. Os dedos começam a ficar tortos e isso incomoda muito as mulheres, né? E a gente sabe, como eu falei, existe um componente genético muito grande, porque se a minha mãe e minha avó teve, eu com certeza terei. Então, é algo que pode ser prevenido antes de chegar ao nível extremo. Existe uma maneira de prevenção? Muito bom. A artrose, o ideal é a gente já começar a tratar antes das deformidades, né? Já começar a tratar a questão. Quando começar as dores, que são o primeiro, né, sintoma, a gente já começar a tratar. Muitas vezes, só a dor faz com que alguns médicos tenham dificuldade no diagnóstico, né? E esse diagnóstico precoce é muito importante, vai melhorar bastante o prognóstico, né? A gente sabe hoje que tem diversas medicações antiartrósicas para a gente debelar essas dores, puxar o freio de mão nesse processo, né? Naquela questão das deformidades, aí não tem jeito, tem que fazer o tratamento cirúrgico, né, para drenar aqueles cistos, corrigir essas deformidades, até para não atrapalhar a função. E respondendo a sua pergunta, a questão da prevenção, hoje nós estamos fazendo uma prevenção com medicações, tá? Para que nesse estágio onde a mulher começar realmente a ter mais sintomas da artrose nodal, até pela história familiar,
presente, positiva, a gente tem feito bastante coisa nesse sentido. Uma medicação, né, uma substância que a gente tem usado muito e tem tido um resultado muito interessante é o colágeno tipo 2 hidrolisado, né, que a gente tem usado bastante, tem tido um impacto muito bom em relação a essa artrose nodal e outras artroses também. Mas isso evita que a gente tenha ou minimiza, né? Minimizará os sintomas lá na frente. Evitar que tenha, não. Só se a gente descobrir a poção da juventude, que a gente está longe ainda de descobrir. Né? Está longe. Você falou que quando o caso já é grave, existe um tipo de cirurgia que vocês drenam, né? Como que funciona essa questão de drenar? Sim. Essa inflamação? Seria uma inflamação, né? O que acontece? Existe uma reação inflamatória, né, que a gente chama de sinovite, decorrente dessa artrose mais avançada, nessas pequenas articulações. Existe a formação de nódulos, né, que a gente chama de nódulo de Eberden e nódulo de Bolscher, que são nódulos que aparecem nessas pequenas articulações da mão. E essa nodulação, muitas vezes, de tão volumosa, ela acaba drenando espontaneamente. Isso acontece também, né? Mas claro que não precisa esperar isso. O ideal é procurar um médico, até porque esse paciente está com bastante dor. Então esse médico, cirurgião de mão, fará uma cirurgia eletiva de drenar esse cisto para que melhore esses sintomas, né? E não necessariamente vai haver a deformidade associada, né? Muitas vezes estão só os cistos volumosos ainda sem a deformidade. Então, se for drenado, aquele dedo, né, esteticamente, ele vai continuar normal. Vai melhorar, além dos sintomas e da função. Agora, com a deformidade, não basta só realmente drenar o cisto. Muitas vezes a gente tem que fazer uma cirurgia minimamente invasiva, de rápida recuperação, que a gente chama de artrodese, que a gente coloca o dedinho na posição certa e tirando todo tipo de dor do paciente, com um corte pequenininho. Bem pontual ali, 15 dias de recuperação, cirurgia rápida. E não interfere em nada na funcionalidade, não né? Vai potencializar vai até melhorar a função do paciente, né? A função da mão. É uma coisa interessante que o primeiro princípio, né, da mão não é estética, é função. Sim. A nossa missão principal é devolver função ao paciente, mas obviamente sem deixar de se preocupar entregar ao paciente a questão estética também. Tem uma faixa etária que é mais incidente essa cirurgia ou a partir do momento que já apareceu você pode operar? Olha, a faixa etária mais comum realmente é a terceira idade, né, para a formação desses nódulos, nódulos mais abundantes, deformidade, geralmente é a partir dos 60 anos. Né? Contudo, não tem uma idade. Né? Muitas vezes existem alguns fatores vamos dizer assim, externos, né? Algumas atividades de trabalho, por exemplo, ou até mesmo doenças inflamatórias. Uma doença bastante comum, uma doença reumatológica bastante comum que a gente conhece, é a artrite reumatoide. A artrite reumatoide ela é cuidada, né, pelo reumatologista, que é uma outra especialidade médica, em conjunto com o cirurgião de mão. Porque a artrite reumatoide, ela traz muitas implicações na mão, que a gente chama de mão reumatoide. Então, às vezes eu posso ter um paciente jovem, mais jovem, com mulheres, por exemplo, com 40, 50 anos, já com essas nodulações e com deformidades graves, com indicação de cirurgia. Porque foi a junção de dois fatores biológicos, né? Dois fatores da saúde dela que agravaram aquele quadro. Exatamente. Você falou que algumas questões externas podem agravar essa doença e eu agora queria puxar para outra doença que, assim, é externa e está cada vez mais presente na nossa rotina, que é a tendinite, né? Ela é causada apenas por fator externo ou também por fator biológico? Biológico. Então, a tendinite hoje é um desafio, né? Quem nunca teve tendinite, levante a mão, né? Porque acho que todos nós já tivemos tendinite. Mas a tendinite, ela não está apenas associada às lesões por esforço repetitivo. Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte: você pode ter duas pessoas desenvolvendo o mesmo cargo, a mesma ocupação naquele trabalho. Uma desenvolver tendinite e a outra não desenvolver.
Então, existe aí algumas coisas também importantes por trás. Por exemplo, uma predisposição genética, ou seja, eu tenho uma predisposição maior a fazer tendinites. A questão, principalmente nas mulheres, a questão hormonal, muito importante. Doenças, que também é um desafio hoje, que estão associadas à tendinite, por exemplo, diabetes. Cada vez mais temos pessoas, pacientes diabéticos. Mulher sofrendo muito com hipotiroidismo. Eu costumo dizer que a mulher brasileira é a mulher hipotiroideica e anêmica, né? Então, o hipotiroidismo, ela também favorece muito as tendinites. Uma outra situação também muito comum, quem já ficou sabe, a gravidez. Todo mundo que já passou pela gestação sabe o quanto é comum, quanto sofre com tendinite, né? Não só na gestação, mas também no período de amamentação, de aleitamento materno. Mas isso se dá por causa da nossa perda óssea, né? Que a gente está produzindo cálcio e está passando ele pelo leite materno. Essa tendinite se dá por conta disso? Na verdade, se dá por um desequilíbrio do hormônio mesmo, tá? Na questão da progesterona. Então, assim, a gente tem um desequilíbrio muito grande mesmo entre os hormônios, né? Tanto que engraçado, que interessante, que quando a mulher, mais ou menos 2, 3 meses após a parada da amamentação, isso tudo normaliza. Tá? Agora, eu tenho visto cada vez mais, principalmente numa época que a gente tem vivido, né, em relação ao coronavírus, nessa época de pandemia, isolamento social, né, quarentena, a maioria das pessoas hoje estão trabalhando em casa, né, por home office. E muitas vezes você não cumpre a carga horária original, você tem trabalhado mais, você tem exigido mais do seu corpo, muitas vezes você está numa situação, numa posição ergonômica não favorável como era na empresa, e isso tem acarretado também muita tendinite. Porque a gente tem que tomar o cuidado, você falou na questão ergonômica, quando a gente está em casa, né? A maioria das pessoas aqui no Brasil não é uma cultura se ter um escritório dentro de casa para o trabalho. Nos Estados Unidos tem, as pessoas compram casa com quarto e precisam de um escritório. A gente não se preocupa com isso, então fomos impostos a trabalhar em casa, então a gente pega uma cadeira da sala, pega um banquinho ali e vai para frente de uma mesa qualquer para poder tentar escrever. E isso interfere na posição que a gente coloca o punho também, né? Perfeito, perfeito. Acaba favorecendo o aparecimento de doenças, né, tanto do tendão quanto do nervo, né? E as pessoas não estão respeitando as pausas, né? E como que funcionariam essas pausas? Muito interessante, essas pausas faz toda a diferença, né? Não só no trabalho em casa, mas também quem já voltou a trabalhar em suas empresas. Mas em casa, eu costumo orientar o seguinte: a cada 1 hora de digitação, você precisa dar uma pausa de 10 minutos. Esses 10 minutos é para você levantar, tomar um café, beber uma água, ir até o banheiro, né? E aí depois, e também aproveitando esses 10 minutinhos para fazer o alongamento. Tanto o alongamento em extensão, por causa dos tendões extensores, quanto o alongamento em flexão, por causa dos tendões flexores, né? Então, não só a questão do descanso de 10 minutinhos, mas também o alongamento vão fazer toda a diferença. E quem não gosta de parar de hora em hora, você pode fazer o seguinte: então, em vez de eu parar a cada 1 hora, eu vou fazer uma parada, uma pausa a cada 2 horas. Contudo, o meu descanso, o meu repouso, né, ele precisa ser de 20 minutos. Então, eu vou fazer uma escolha. Ou eu paro de hora em hora descansando 10 minutinhos, ou eu paro a cada 2 horas descansando 20 minutos, associado ao alongamento do punho e da mão. Você falou que tem algumas questões biológicas que interferem nessa tendinite. A gente falou do home office, né, que é algo presente, principalmente nesse momento de pandemia, né, de quarentena, que nós fomos forçados. Mas existe a probabilidade dessa tendinite se desenvolver mais em adultos, mais em crianças? Qual que é a faixa etária que você tem uma maior incidência? Então, eu tenho visto cada vez mais em crianças, olha só. No consultório, cada vez mais crianças têm aparecido no consultório. Obviamente que
A faixa etária, disparadamente, vamos dizer assim, a faixa etária adulta, né? Sim. Adulta ativa, pois a demanda ocupacional é maior. Então, todo paciente com uma demanda ocupacional maior nas mãos sofre mais com as tendinites. Mas eu tenho visto muito nas crianças. Por quê? Eu estava até em casa ontem vendo meu filho, a demanda de matéria, de coisas que ele tinha que escrever, digitar, desenhar, é muito grande, né? Então, assim, acaba que acumula muita coisa. E nessa época também de pandemia, eu vi muita criança chegando com tendinite no punho. Por conta dessas aulas online, além da aula online, tá ali digitando também, escrevendo, desenhando, produzindo. Uma pergunta, o uso do celular pode interferir na tendinite? Com certeza. Porque a gente fica com a mão o tempo inteiro assim, né? Olha, tendinite do polegar, né? Existe uma tendinite muito comum, que é a tendinite que a gente chama de de Quervain, que está associada aos tendões do polegar ao nível do punho. É cada vez mais comum por causa da forma como as pessoas têm usado o celular, usando os 2 polegares, né? Então, qual é o conselho que eu daria para você? Muda um pouquinho, coloca o celular aqui na palma da sua mão e usa mais os dedos longos, como se fosse um teclado mesmo, tá? E isso vai dar um repouso para os seus polegares, do que você ficar o dia todo, né, com o polegar apoiado na sua palma na palma da mão, usando os polegares. Isso está trazendo cada vez mais tendinite no polegar, como eu falei, o de Quervain, e também uma inflamação aqui na articulação, que a gente chama de interfalangiana do polegar, que é aquela mesma inflamação que dá na artrose, pode também dar na articulação que a gente chama de sinovite. E isso por conta do uso demasiado do dedão. As pessoas não percebem o quanto elas usam o celular. Existem pessoas que passam o dia inteiro teclando o celular, o dia inteiro, seja nas mídias sociais, seja navegando pela internet, seja fazendo busca, seja estudando. A gente sabe que hoje muitas universidades, EAD, têm seus aplicativos no celular, então é o dia inteiro ali teclando, usando os polegares, e aí não tem jeito, o resultado final é a tendinite. Ó, muito interessante, porque normalmente quando a gente pensa, né, você falou em cirurgia da mão, tendinite, eu pensei logo aqui no punho, né? Mas o dedão também pode... Cada vez mais. Porque o polegar, ele nada mais é do que 50% da mão. Só o polegar é 50% da mão. Então, imagina a gente sem o polegar. E cada vez mais a gente quer fazer as coisas mais rápido, com mais habilidade, então cada vez mais a gente usa o polegar. Então, cada vez mais temos tendinites e inflamações no polegar. Bem, doutora, eu vou te pedir licença novamente para a gente ir para um rápido comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Não saiam daí. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer.
Estamos de volta com o programa E Agora, Doutora, aqui na TVC. Estamos com a participação do Dr. Ricardo Pecil, né? Que ele é cirurgião da mão. E no bloco anterior nós estávamos conversando sobre tendinites. E agora eu gostaria de entrar no assunto dos tratamentos, né? Nós falamos das causas e agora quais são os tratamentos mais utilizados, né, da tendinite? Então, na tendinite nós já temos mais ou menos um protocolo, né, de tratamento para elas, né? Todo mundo já conhece os próprios anti-inflamatórios, analgésicos, né, para melhorar e reduzir a dor, né, a inflamação, melhorar aí, a função, né, de uma maneira mais rápida possível. Mas tratamentos a médio e longo prazo, muitas vezes são necessários para uma cura total, né, desse problema tão conhecido. E hoje o que a gente tem usado, né, de tratamento mais moderno, como eu tinha comentado lá na artrose, uma medicação, uma substância que tem realmente tido uma ação muito boa, o próprio colágeno, né, tipo 2 hidrolisado, que é o colágeno próprio para tecido músculo esquelético, a gente tem usado bastante. Um outro tratamento muito usado hoje, que faz parte aí da ortopedia moderna e tudo de mais novo na cirurgia da mão, o ácido hialurônico, né, que é uma substância, não é o ácido hialurônico da medicina estética, não. É o ácido hialurônico voltado também para o aparelho músculo-esquelético. O ácido hialurônico, a gente pode fazer uma infiltração no local onde tem a tendinite, assim também como lá no caso da artrose, a gente pode também fazer a infiltração do ácido hialurônico também na articulação. Por quê? O ácido hialurônico, tanto em relação ao tendão que está inflamado, doente, assim como a articulação que está inflamada, doente, o ácido hialurônico ele vai fazer uma ação anti-inflamatória em primeiro lugar, vai melhorar aquela resposta inflamatória, melhorando a dor e a limitação do movimento. E em segundo lugar, vai fazer uma ação regenerativa, então ele vai começar a cicatrizar o tendão que estava molestado, assim como a articulação que estava desgastada. E, em último lugar, faz uma ação que eu chamo de pulo do gato, que é uma ação protetora. Ele faz uma camada biológica em torno do tendão, como também na articulação no caso das artroses, e que faz uma proteção de mais ou menos 8 a 12 meses. Então, realmente é uma outra coisa que a gente tem usado bastante e tem causado um impacto super positivo no tratamento dessas tendinites. Mas ocorre a possibilidade dessa tendinite retomar, voltar para aquele tendão que já foi tratado? Existe, claro. Existe a possibilidade de ter recidivas, sim. Né? Mas isso também vai ter muito a ver com a questão da mudança de hábito, eu detectar qual é a causa dessa tendinite, porque não adianta também só tratar a consequência, a gente precisa ir lá na causa. Então a gente vai tratar a causa, identificar qual é a causa, tratá-lo. Se for uma doença de base, tratar a doença de base. Se for alguma questão ocupacional, algum exercício, alguma atividade com as mãos, a gente tentar entender, respeitar o tempo de descanso, tá? E uma outra coisa importante também na terapêutica, não podemos esquecer, porque o que seria da cirurgia da mão sem a fisioterapia? A fisioterapia é realmente extremamente importante para nós médicos. Queria mandar um abraço a todos os fisioterapeutas, tá? Sem eles, realmente seria muito difícil tratar, por exemplo, a tendinite. Então, super indicado fisioterapia para fazer um trabalho de redução da inflamação também através dos aparelhos, técnicas que eles têm, trabalho de alongamento, depois um trabalho de fortalecimento também importante, né? Uma outra atividade que tanto os médicos quanto os fisioterapeutas atuam, a acupuntura, então também é super indicada a acupuntura no caso da tendinite, no caso da artrose, não podemos esquecer da acupuntura. A acupuntura, ela proporcionaria um bem, né? De qual forma? Reduzindo a dor. Ela serve para redução da dor. Isso. Vamos dizer assim, é um dos braços desse meu tratamento. Eu não consigo tratar a tendinite só com a acupuntura, mas um desses meus braços, com certeza com a acupuntura eu vou reduzindo cada vez mais a minha dor, a minha inflamação, até para eu começar a fazer um trabalho de quê?
de preparar reabilitar esse tendão, né, ou essa articulação, através do trabalho de fortalecimento, de alongamento, isso tudo é importante. Ela, no caso, substituiria o uso de uma medicação, por exemplo, né? Que você falou que automaticamente, quando a gente sente alguma dorzinha, a gente vai para o inflamatório. Com certeza. Para o remédio para a gente tirar aquela inflamação. O uso da acupuntura seria pontual, né? Apenas naquela direção, e seria um pouco mais natural. Perfeito. Pessoas que não gostam de tomar remédio, isso é muito comum. Pessoas que não gostam de tomar remédio, ou nem gostam de tomar medicações fitoterápicas naturais. Tem pessoas que não gostam de tomar nada. E a acupuntura acaba sendo aí uma ótima opção para esses pacientes, né? Perfeito. É legal saber dessa alternativa, e realmente a fisioterapia, ela pode ajudar na prevenção de novos casos. Você pegou, tratou, fez aquela infiltração que você já comentou, com ácido hialurônico, não é? Isso. Fez a infiltração. Para que você evite que isso ocorra novamente, você pode fazer um tratamento contínuo ali na fisioterapia para prevenção disso? Olha, você pode fazer um trabalho sim com fisioterapeuta de prevenção, você pode fazer um trabalho também de prevenção com o próprio educador físico, que é um outro profissional da saúde. Você pode fazer um trabalho de prevenção também com o terapeuta ocupacional. Então você pode trabalhar em conjunto com esses três profissionais, fazendo não só um trabalho terapêutico, como a gente estava abordando inicialmente, mas também um trabalho de prevenção. Voltando lá atrás, né, a gente falou de algumas cirurgias da mão, traumas e tudo mais. Os fisioterapeutas são parceiros de vocês, acaba sendo um trabalho multidisciplinar que vocês fazem junto com a fisioterapia, né? Que em diversas questões a fisioterapia vai acabar estando presente no tratamento, né, da cirurgia da mão. Eu coloco uma tríade, né? Um triângulo. Imagina um triângulo que você tem lá em cima o paciente, né? Na ponta do triângulo o paciente, e na base aqui o cirurgião e o fisioterapeuta. Então eu digo o seguinte, para você ter um bom resultado, um resultado nota 10, 1/3 dessa nota é responsabilidade de cada um deles. Então, para eu ter um bom resultado, eu preciso de um bom cirurgião de mão, eu preciso de um bom fisioterapeuta e eu preciso de um bom paciente. Porque eu posso ter um bom cirurgião, ter um bom paciente, mas na reabilitação não ser tão bom assim. Eu não vou ter um resultado nota 10. Ou eu posso ter bons profissionais, mas um paciente que não é disciplinado. Eu também não vou ter um resultado tão bom quanto nós todos gostaríamos. Então, o fisioterapeuta, nessa parte que a gente chama de cinesioterapia, que é recuperar movimento, recuperar força, coordenação, né? Isso tudo é importante para nós, porque a cirurgia ela pode ficar linda, né? No exame de controle está lá na imagem, poxa, fizemos a cirurgia ficou ótima, mas é um resultado estático. Eu preciso tirar aquilo do papel, eu preciso tirar aquilo do filme e colocar na prática. Né? Tornar funcional. Exatamente, é aí que entra o fisioterapeuta. Isso é muito importante, porque o trabalho nunca é somente de um, né? É uma equipe trabalhando junto para que o paciente se sinta bem, né? É verdade. Isso é muito legal. Muito obrigada por esclarecer também essa questão de tratamento, que não adianta a gente só identificar o que é o problema e partir lá para um anti-inflamatório, né? Verdade. Para uma medicação, e tendo profissionais, né? Tendo um cirurgião de mão, tendo um profissional adequado para poder trabalhar de uma maneira mais a fundo. Por isso que sentiu alguma coisa na mão, procura o médico. Vai direto, não fica adiando. De preferir o cirurgião, né? De mão. Porque se a gente adiar, a gente pode até agravar alguma questão que a gente tenha, né? Verdade. E assim, a gente fala de cirurgia da mão, e as pessoas eu aconselharia você procurar um cirurgião de mão. A pessoa fica assustada, mas eu não quero operar minha mão. Mas vem cá, a maioria dos casos que a gente trata no consultório, o tratamento é conservador. Não então, chega de fato a cirurgia. Eu diria para você que tranquilamente 2/3 dos casos que eu atendo, que eu acompanho, assim como os demais colegas, o tratamento é conservador. 1/3 desses casos, ou até menos, é que a gente vai operar. Então a gente sempre tenta tratar tudo da maneira mais conservadora possível, não conseguindo, vamos para as cirurgias. E aí a gente vai priorizando. Tem que operar? Então, em primeiro lugar, vamos tentar fazer a cirurgia minimamente invasiva. Não dá, vamos para a cirurgia tradicional.
Perfeito. Bem, doutor, vou te pedir licença mais uma vez para a gente ir para um rápido comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com muito mais. Não saiam daí. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Na Oficina do Tião, agora você conta com reboque 24 horas e tem à sua disposição uma loja de autopeças. Tudo para agregar maior agilidade no seu atendimento. São mais de 30 anos de tradição e bons serviços de mecânica para todas as marcas. Aqui o seu veículo tem qualidade de trabalho. Oficina do Tião, na Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros do Morém. Telefone 2243-3916. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Dube Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime. Com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses. Para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dube Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Estamos de volta com o programa E Agora Doutor, aqui na TVC Canal 16, com o cirurgião de mão, Dr. Ricardo Pessil. Bem, doutor, nós falamos já sobre diversas síndromes e doenças, né, tendinites, inflamações, tudo isso. E agora eu queria falar sobre a síndrome do túnel do carpo. O que seria isso?
A síndrome do túnel do carpo é uma doença extremamente comum, né? É uma compressão de um nervo, né? Chamado de nervo mediano, aqui é o nível dos ossos do carpo, aqui é o nível do punho, né? Muito próximo aqui à mão. Nessa doença, existe essa compressão do nervo, né? Por uma estrutura, por um ligamento, que é o teto do túnel do carpo. Esse ligamento, que a gente chama de ligamento transverso do carpo, por diversos fatores, né, ele vai perdendo elasticidade e vai comprimindo o nervo, causando sintomas na mão e nos dedos da mão, principalmente polegar, indicador e dedo médio. Que sintomas seriam esses? Formigação, dormência, choque para os dedos e principalmente também tem acontecido bastante desconforto noturno, ou seja, é aquela pessoa que é despertada à noite por causa do incômodo que eu descrevi na mão. E essa doença compressiva, né, do nervo, ela é muito mais comum nas mulheres. Olha bem, a proporção é mais ou menos a cada um homem doente com a síndrome do túnel do carpo, você tem 10 mulheres acometidas. É uma incidência muito grande, mas o que causa isso? Então, a gente tem vários fatores, né, que causam essa doença. Primeiro fator, fatores hormonais, né? Vamos lá, a própria questão da diabetes, como falamos, hipotireoidismo, né? Obesidade, tá? Obesidade, determinadas atividades de trabalho, tá? Também provocam isso. Lembrando uma coisa muito importante, dentro desse túnel tem um nervo mediano lá dentro, mas junto com ele tem mais 9 estruturas que são tendões. Então, quando você tem inflamação também desses tendões, você aumenta a pressão lá dentro do túnel, né? Fazendo com que haja uma pressão em cima do nervo, né? Então, acaba que às vezes uma inflamação que tem ali aumente a pressão e agrave essa síndrome. Porque é uma bola de neve. Quer ver uma coisa? Quando você aumenta a pressão dentro do túnel, o que o nervo faz? O nervo acaba espessando, ele acaba dilatando para tentar compensar, né, essa situação. Quando ele dilata, ele aumenta mais ainda a pressão lá dentro do túnel. Como aumenta mais a pressão do túnel, aumenta a dilatação dele. Então isso não para. Ele vai dilatando, espessando, e cada vez mais aquela mulher, principalmente, vai tendo sintomas que vão progredindo até que chega numa situação realmente desconfortante, em que ela não consegue mais aguentar o desconforto, vamos dizer assim. E qual é o tipo de tratamento? Pelo visto é uma coisa progressiva que só com uma cirurgia ou com um tratamento adequado que vai minimizar, né? Então, a gente sabe que a síndrome do túnel do carpo é muito mais comum em mulheres com mais de 40 anos. Contudo, na nossa atualidade, a gente tem visto também mulheres com 30, 35 anos, tá? Como eu falei, também pode ocorrer em homens, tá? Não é mais raro, mas pode acontecer. Em relação a esses casos, homens, que é mais difícil, mulheres com menos de 40 anos, a gente sempre tenta o tratamento conservador, né? A gente força um pouquinho o tratamento conservador para evitar uma cirurgia muito cedo na mulher ou no homem que a gente sabe que tem uma predisposição menor à cirurgia, tá certo? Agora, nas mulheres com mais de 40 anos, a gente tem que avaliar qual é o grau dessa síndrome do túnel do carpo. Existe um exame que a gente faz, que é um exame específico para essas mãos, que a gente chama de eletroneuromiografia, para a gente avaliar a condução do impulso que passa pelos nervos, no caso pelo nervo mediano, para ver se está diminuído. E ver que intensidade que está isso, leve, moderado ou grave. Se tiver no grau leve, a gente vai tratar conservadoramente, né? A gente estipula mais ou menos um prazo de 6 meses, com medicações específicas para o nervo, fisioterapia, acupuntura,
o uso, isso é muito importante, ó, quem estiver assistindo, tiver os sintomas, estiver sendo incomodado à noite, compra uma órtese, um imobilizador e coloca na mão, no punho. Por quê? Porque não vai deixar o punho fletir, dobrar. Consequentemente, eu vou conseguir ter uma noite mais tranquila. Quando o meu punho dobra, até porque eu estou dormindo, estou relaxado, tem ação da gravidade, às vezes até um hábito de dormir em cima da mão. Você vai aumentar a pressão. Vou aumentar o estresse em cima do nervo, vou aumentar a pressão. Exatamente. Então a órtese noturna faz parte aí desse tratamento conservador. E quando não é possível o tratamento conservador, tem a cirurgia, como que funciona? Ok. Nos casos leves que não responderam com esses 6 meses de tratamento conservador, ou naqueles outros 2 casos, moderado e grave, pelo exame que a gente chama de eletroneuromiografia, a gente indica uma cirurgia, aí vem a boa notícia, uma cirurgia minimamente invasiva, com um corte de mais ou menos 1,5 cm, extremamente estético, é uma cirurgia rápida, em torno de 10 minutos, uma cirurgia resolutiva, uma cirurgia de rápida recuperação, em torno de mais ou menos 30 dias, tá? Uma cirurgia em que o paciente, né, no caso a paciente, que é mais comum, retorna mais rápido à sua atividade ocupacional, ao seu trabalho. Então, assim, é uma cirurgia realmente hoje consagrada. Só para vocês terem uma ideia, hoje é a cirurgia que eu mais faço, hoje com certeza é a cirurgia que mais os cirurgiões de mão fazem, e hoje talvez seja uma das cirurgias mais feitas, não só no Brasil, mas no mundo. Porque é uma coisa reincidente, né? Se para cada um homem são 10 mulheres, é um volume muito grande de pacientes, de pessoas sofrendo com esse mal, né? E assim, ainda bem que são 10 mulheres para um homem, porque as mulheres são muito mais disciplinadas com a saúde, procuram o médico, trata direitinho. Se fosse o contrário, teríamos um impacto social tão ruim, porque os homens não cuidam bem da saúde, não procuram os médicos. São raros os homens, né, que realmente têm essa disciplina com a saúde. De fazer, né, esse acompanhamento constante. E outra pergunta, só para a gente finalizar aqui, a cirurgia, você falou que a recuperação é rápida, no máximo 1 mês você volta. Isso. Corre risco da cirurgia, depois que você tratou, disso voltar ou não? Ela é definitiva? Então, você operando naquela mulher com mais de 40 anos, o prognóstico é muito bom, muito bom. O problema é quando você opera uma mulher mais nova, né? Ou então, você pode até operar uma mulher e essa mulher, durante a sua história, ter alguma doença secundária que pode levar à recidiva da síndrome do túnel do carpo, né? Isso não tá, vamos dizer, descartado, né? A mulher pode sofrer com outras doenças durante a vida que pode levar a uma recidiva da síndrome do túnel do carpo. E a questão, você perguntou também da... Não, eu perguntei se as pessoas mais maduras, né, se elas também teriam essa probabilidade ou não, se ela é definitiva. Olha, na maioria esmagadora dos casos, a cirurgia ela é resolutiva, a cirurgia ela é definitiva, é realmente para acabar com os sintomas. Lembrando, você tem 50% de casos que é unilateral, uma mãozinha, e 50% dos casos que é bilateral, as 2 mãos. O que a gente sempre faz, mesmo que o paciente melhore com 30 dias, eu sempre deixo um intervalo de 90 dias, até para aquela questão cerebral, para a gente poder ter a cicatrização da mão, também o entendimento do cérebro, que houve, ou bem ou mal, a cirurgia é um trauma para o cérebro, então para o cérebro entender que foi feita uma cirurgia, que está tudo direitinho, cicatrizado, reabilitado, para que em 3 meses, né, 90 dias, a gente possa estar operando a outra mão. Então, é separado, não é? Foi uma vez e 10 minutinhos nunca operei. opera essas 2 mãos. Por questão da adaptação também, a outra tem que estar respondendo enquanto a outra está se recuperando. Exatamente. Bem, doutor, foi um prazer recebê-lo aqui no programa. Tirei várias dúvidas, espero que o pessoal aí de casa também tenha tirado. E como que o público consegue entrar em contato com você para tirar mais dúvidas, agendar uma consulta? Como que a gente te encontra? Olha, eu queria agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Olha, vocês que gostariam de entrar em contato comigo, né? Eu queria deixar aqui 2 endereços para vocês, da minha página profissional no Instagram, Dr.
Ricardo Pessil _ortopedia, é a minha página no Instagram, e queria também deixar o convite para vocês visitarem o site www.drricardopessil.com.br. E lá eles conseguem todos os meios de contato com você, seja por e-mail, por direct no Instagram, né, como que é uma página profissional. Seja pelo WhatsApp. E lá também conseguem tirar algumas dúvidas sobre tratamentos e algumas curiosidades também, né? Com certeza. Vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês depois, tratar vocês, cuidar de vocês, vai ser um prazer. Então, pessoal, muito obrigada mais uma vez. Nosso programa fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e semana que vem nos vemos com mais um E Agora, Doutor. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer. TVC 16. Aqui você se vê. Cláudia Raia.